Olá, eu sou o professor Wallace, seja bem-vindo a mais uma aula. E essa aula é destinada aos alunos que estão se preparando para as avaliações externas, né? Em especial aí os alunos que vão participar do processo seletivo para o Smart, tá? Também serve aí para os alunos também que vão fazer outros processos seletivos, como Colégio da Embraer, ETEC, Senai, etc. Bom, vou iniciar a aula com vocês, tá? Já me apresentei, sou o professor Wallace, aqui no Elizabeth de Paula Honorato e leciono matemática, ok? Bom, trouxe um problema, como de costume, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre regra de 3, ok? Vamos falar um pouquinho sobre regra de 3, da regra de 3 simples. Dentro da regra de 3 vamos trabalhar também sobre proporções diretas e proporções indiretas, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais e quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, vou dividir essa aula em 3 vídeos, não pretendo trabalhar em média de 10 minutos cada vídeo, ok? E vamos falar também, em cima da regra de 3, sobre o cálculo de porcentagem, tudo bem? Vamos lá. O problema que eu trouxe para vocês é esse. E aí, aquilo que eu sempre aconselho, leia aí em voz alta, tá? Respeitando a pontuação, né? Respira, controla a ansiedade, ok? Vamos fazer a leitura junto? Acompanhe a leitura comigo e quero ouvir a sua voz, tá? Vamos lá. Kátia comprou 6 caixas de lápis, contendo uma dúzia de lápis iguais, pagando R$ 45 pela compra. Quanto pagaria se comprasse 8 caixas iguais às primeiras? Bom, como que eu posso resolver esse problema? Existem 3 processos, tá? Eu posso resolver pela regra de 3, eu vou iniciar essa aula apresentando a regra de 3 para vocês, tá? Por isso que eu trouxe esse problema. Posso resolver, entre aspas, pela lógica, mas toma cuidado que tem situações que nós chamamos de lógica que não é lógica, que é o que nós vamos trazer aqui agora. Apelidamos de lógica, mas na verdade é uma boa interpretação de texto, ok? Uma boa interpretação de texto, uma boa leitura, uma boa compreensão. Eu não preciso trabalhar da forma que o professor tem apresentado as operações na sala de aula, né? É só raciocinar um pouquinho mais. Lógico que, na verdade, vai envolver tabela verdades, cognitivos e tal. É outro assunto. Ah, de repente, se você for fazer uma prova para alguma instituição como a polícia, né? E aí costuma exigir esse conhecimento ou essa habilidade, né? Não digo nem que é conhecimento, mas uma habilidade. E outro modo de resolver é por frações equivalentes. Então, regra de 3 e frações equivalentes serão os 2 primeiros que irei apresentar como proposta para chegar à solução desse problema. Então, vamos falar da regra de 3, né? Criei aí um passo a passo, não chega a ser um algoritmo, não é tão complexo igual um algoritmo, mas um passo a passo aí para vocês. Então, tome nota, pega seu caderno e já anota isso no seu caderno aí, tá? Primeiro passo, identificar as grandezas proporcionais. O que são grandezas? São os valores quantitativos, que geralmente vai trabalhar junto com uma unidade de medida. Por exemplo, comprou o quê? Comprou 6 caixas de lápis, né? Então, agrupou os lápis de 12 em 12, cada grupinho de 12 lápis era chamada aí, entre aspas, de caixa. Caixa, entre aspas, vai ser a unidade de medida, tá? Pagando R$ 45, ou seja, valor, dinheiro, unidade de medida, reais. Então tem duas grandezas, né? Quantidade de lápis, grupinho de 12 em 12 lápis, que só foi chamado de caixa. Caixas, né? Caixa do lápis, continha 12. E R$ 45, que é o valor por cada caixa, para cada grupinho de 12 lápis. Então, se ela comprou 6 caixas, ela vai pagar R$ 45. E a pergunta do problema é se ela comprasse 8, quanto que ela pagaria, né? Segundo passo, toma nota aí, anota isso no seu caderno com amor e carinho, tá? Você vai montar uma tabela. Eu quero fazer uma proposta de tabela diferente de tudo que você tem visto até agora, tá? Principalmente se você assistiu outros vídeos, outros professores falando. Por isso que é bom você ter um único professor aí como referência também. Você vai montar uma tabela, só que você tem que entender o seguinte, que houve duas situações. Uma situação que Kátia compra 6 caixas e na outra situação que ela compra 8 caixas, tá? Então você vai montar uma tabela assim. Primeira situação, primeira linha, mais duas colunas, né? A coluna das situações, que é primeira e segunda. Uma coluna da primeira grandeza, que eu chamei de caixas, e da segunda grandeza, que eu estou chamando de reais.
tá? Bom, no terceiro passo agora, depois que você montou essa tabela, se eu tiver rápido demais, pode parar esse vídeo para você estar anotando, tá bom? É vídeo, então a gente está bem tranquilo, eu não preciso esperar você anotar para a gente ir para o próximo passo. Então faça da forma que você melhor entender. O terceiro passo é preencher essa tabela de acordo com os valores apresentados no texto. Então vamos lá. Na primeira situação, ela compra 6 caixas e paga R$ 45 pelas 6 caixas. Então vamos preencher lá, 6 caixas, R$ 45. Como já está lá no texto, se você preferir, você pode voltar na tela anterior. Ele pergunta o seguinte, né? Quanto que ela pagaria? Então, o X da minha questão é os reais, né? Quantos reais ficaria as 8 caixas? Tudo bem? Beleza. Agora calma, respira. Que isso que eu vou falar para você é muito importante, principalmente quando formos conversar sobre regra de 3 composta. O que você vai fazer? Você vai fazer uma setinha. Opa, né? Agora, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Anota esse passo, que é isso que eu ia falar agora para vocês. O que você vai fazer nesse quarto passo? Dá um pause, copia com amor e carinho e volta. Isso. O que você vai fazer agora para verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Você sempre marca uma setinha e no X. Só que antes disso, a gente vai fazer algumas perguntas. Você vai perguntar o seguinte: se eu comprar mais caixa, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Se aumentar a grandeza caixas, a grandeza valor, né, que está na unidade de medidas reais, eu vai aumentar também ou vai diminuir? Quanto mais eu compro, mais eu pago? E é essa a resposta. Quanto mais eu compro de caixa de lápis de cor, mais eu vou pagar. Então, se as duas grandezas aumentam, significa que elas são diretamente proporcionais. E é isso que você tem que fazer. Você vai fazer primeiro uma setinha para o X. Feita essa setinha onde está o X apontando para o X aí em reais, você vai, como as duas grandezas são diretamente proporcionais, as duas setinhas são iguais. Você vai apontar a setinha da situação caixas para baixo também. Ok? Você pergunta, se aumento uma grandeza, que é a caixa, reais também aumenta? Então são diretamente proporcionais. Se eu tenho um valor pequenininho, o outro também é proporcional pequenininho. Se eu deixo ele grandão, a outra situação, a outra grandeza também vai aumentar o tamanho. Tudo bem? Beleza até aqui? Ótimo. São diretamente proporcionais. Então imagine que são um túnel, né, que passa uma rua de mão única. Todos os carros sem estar na mesma direção. E aqui já está. Tudo bem? Então o que você vai fazer agora? São diretamente proporcionais, isso é importante. Você vai resolver a equação. Uma das técnicas para resolver isso é você multiplicar os extremos, né? Como é que você faz isso? Você vai multiplicar 6 por x e 8 por 45. Então você tem aqui 6 vezes x e 8 vezes 45. Outra dica importante, dá para fazer de cabeça essa conta, multiplicação por 8. Se você não me segue, segue o meu canal, na verdade a intenção minha é só essa, te ajudar a fazer essas provas. Tem uma playlist só de dica que eu criei para vocês, especial para vocês. Possivelmente você não vai encontrar essas dicas em lugar nenhum. Bom, coisas que a gente acaba passando na sala de aula aí. Uma multiplicação por 8, você vai achar o dobro daquele número 3 vezes. Então, por exemplo, o número é 45. Olha aqui para minha mão também para você acompanhar. Dobro de 45 é 90. Dobro de 90 é 180. Dobro de 180, só lembrar daquela música antiga. Os pais vocês devem lembrar, né? 180, 180, 360. Então, o dobro de 45 é 90. Dobro de 90 é 180. O dobro de 180 é 360. Ou seja, 8 vezes 45 é a mesma coisa que 360. Tá? O 6, tá aí a dica, anota isso, toma nota no caderno de vocês. O 6 vai passar para o outro lado dividindo. E eu tenho, então, 360 dividido por 6. Outra dica, terminou com 0, divide só os dois números da frente. Então, eu teria aqui 36 dividido por 6, que nada mais é do que 60. Tudo bem? Beleza? Ok, qualquer dúvida pode voltar, ok? Vou continuar aqui com vocês.
Outra forma de pensar, então estamos falando do mesmo problema, tá? Outra forma de pensar é o seguinte, fração equivalente. Que número que eu multiplico 6 para chegar no 45, né? 6 vezes quem dá 45? 7,5, 7,50, né? Então, 6 vezes 7,50 é 45. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu multipliquei em cima por 7,5, embaixo aqui o número 8 também eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, ou seja, por 7,5. E 8 vezes 7,5 é 60. Resposta é igual. Então, eu trabalhei aqui com a mesma equaçãozinha, mas resolvendo por fração equivalente. Outra forma de pensar. Não vou usar nem papel para isso. Isso é só na mente de vocês. Você pode pensar dessa forma. Se 6 caixas custam juntas, né? O valor dessas 6 caixas juntas é R$45, então eu vou dividir o 45 por 6. E aí eu tenho o valor de cada caixa de lápis de cor. Ou seja, cada caixa de lápis de cor custa quanto? R$7,50. Certo? Se cada caixa custa R$7,50, se eu comprar 8, não é a mesma coisa que eu multiplicar 8 vezes R$7,50? E 8 vezes 7,50 nada mais é do que R$60. Anota isso no seu caderno também, ok? Agora nós vamos para a segunda fase, né, para a aula 2, ok? Bom, eu escrevi desafio, mas não é bem desafio, tá? Vamos para a segunda aula, vamos continuar aí a nossa aula sobre regra de 3, ok?